Queridos irmãos, graça e paz, bom estarmos de volta aqui com os irmãos. Tivemos aí um período de 10 dias de férias e louvamos a Deus porque os irmãos puderam, nesse período, caminhar, ter os momentos. A igreja ela não para e ela não parou, Os irmãos estiveram tendo aqui os estudos, os momentos de culto, Inclusive aqueles irmãos que talvez nos acompanhem virtualmente, Sempre nossa palavra de cautela no sentido do enfrentamento, da pandemia, mas ao mesmo tempo de incentivo para, diante de suas possibilidades, estarem conosco nos nossos cultos semanais. A partir de semana que vem, nós reabriremos a terça, o momento do culto de oração, e teremos então essas duas atividades presenciais, fora os domingos que nós já temos normalmente. Então, incentivo para que os irmãos estejam presentes, claro, dentro de suas condições, mas sempre priorizando, que não seja a nossa negligência, a razão de não estarmos presentes aqui nos cultos semanais, E louvar a Deus pela vida dos irmãos. Sempre que eu tenho saído, e essa que eu saí um pouquinho mais longo, 10 dias, porque às vezes saio um final de semana ou na semana e retorno já no final de semana, mas diante dessa semana que eu pude passar um tempo maior, ouvir, dos irmãos, alguns que eu já tive contato, durante a semana, e também virtualmente hoje facilita para que a gente esteja sempre acompanhando o caminhar da igreja, E feliz em saber que há irmãos na nossa igreja, e irmãs também, que substituem, que trabalham aqui o texto, E como foi importante, foi bom essa semana, vários irmãos envolvidos, cada um com a sua característica própria, mas todos na mesma visão, na mesma linha interpretativa, teológica, que é a linha da nossa igreja, trabalhando aqui, trazendo os estudos bíblicos, sendo instrumentos de Deus para abençoar a sua igreja. Isso é muito importante, e louvamos a Deus pela vida dos queridos irmãos e irmãs, aqueles que têm se dedicado a essa área da igreja. Claro que todas as outras áreas também são importantes e fundamentais, mas agradecer a Deus pelo desenvolvimento, pelo progresso de cada um dos irmãos, E rogar as bênçãos de Deus, para que Deus continue capacitando e usando para a glória e para o louvor do nome dEle. Alguns irmãos certamente acompanharam a conferência, ou não toda, mas partes, da terceira conferência de avivamento promovida pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, retransmitida nos nossos canais, e muito edificante, Palavras muito abençoadoras no sentido de nos chamar para essa responsabilidade. Nada novo, como o pastor Arival repetia várias vezes, e eu nunca me esqueci de algo que o pastor Jeremias Pereira uma vez disse quando pregou em Sousa. Alguém que já está um bom tempo na igreja dificilmente vai ouvir algo novo, no sentido de ser algo desconhecido, de ser algo que nós não sabemos, mas algo que nós sabemos, porém precisamos ouvir, E essa conferência trouxe muitos ensinamentos que nós já sabemos a respeito de avivamento, mas que nós precisamos ouvir, que Deus precisa tratar conosco. E os irmãos certamente que acompanharam viram que a base repousa sobre a oração e a palavra. A oração e a palavra. Destas duas disciplinas espirituais fluem todas as demais: maturidade, fervor no evangelismo, dedicação, priorização, Quando a gente fala sobre estar presente na vida congregacional da igreja, entra esse aspecto da prioridade, O tempo que nós dedicamos para todas as áreas e todas as tarefas que Deus assim nos concedeu, a oportunidade de fazê-las, Então nós temos muitas atividades, muitas tarefas, mas dentre elas nós temos naturalmente a
vida congregacional e a vida devocional, não é? Que andam juntas, que não são excludentes nem eliminatórias, não é? Eu sempre digo aqui, quem diz que está lendo a Bíblia em casa, mas não está vindo à igreja, não está lendo. Porque quem lê a Bíblia em casa vai entender que precisa estar na igreja. E quem está na igreja está ouvindo que precisa fazer o quê? Ler a Bíblia e orar em casa. Então, essas duas coisas, essas duas vidas, né, do ponto de vista da relação com Deus, né, nós naturalmente precisamos cultivá-las. Queridos, nós agora certamente teremos um tempo, se Deus assim nos permitir, teremos um tempo mais sequencial, sem muitas interrupções, para a gente caminhar no propósito de estudarmos a treliça e a videira, não é? Eu trouxe hoje aqui a imagem que nós usamos na introdução, no primeiro estudo, não é? No primeiro estudo nós estivemos trabalhando sobre essas duas imagens, ou essa imagem com essas duas ideias. O que é que seria ali, no caso, a treliça? A treliça seria aquela armação de ferro que está fixada ali naquela parede. E a videira é justamente esses ramos, esses galhos que tem aí entrelaçada na treliça, não é? E o que a gente tem trabalhado é justamente essas duas metáforas, não é? A treliça e a videira, como a treliça sendo toda a parte organizacional, administrativa, gerencial da igreja, que serve de sustentação para que a treliça cresça. E o que é a treliça? A treliça é o reino de Deus. A treliça é o crescimento numérico e o crescimento em maturidade daqueles que naturalmente são incorporados ao reino de Deus. Então, a treliça, ela existe em função de, ou seja, ela existe para que naturalmente a videira possa ter uma sustentação e ela possa se expandir, tá bom? Vamos reabrir o texto, porque hoje sim eu finalizo essa temática de Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos pensar um pouquinho sobre esse texto. Colossenses, capítulo de número 1. Nós não vamos ler o texto todo, porque a gente já leu esse texto aqui cerca de, pelo menos 2 ou 3 vezes, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo de número 6, especialmente, que é o versículo que nós temos refletido, não é? E pensado um pouquinho sobre ele. Colossenses capítulo 1, versículo de número 6, não é? Versículo de número 5, o apóstolo Paulo fala sobre a palavra da verdade, não é? Do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Aqui Paulo está falando da expansão do Evangelho do ponto de vista geográfico. O Evangelho está expandindo, chegou em todo o mundo, ou seja, em todos os lugares está sendo pregado o reino de Deus. E aí Paulo caminha na direção agora de maturidade, versículo de número 6 ainda. Está produzindo fruto, conversões, crescimento, números, pessoas sendo alcançadas, mas fruto e crescimento também atrelados à maturidade, certo? Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, a gente tem trabalhado um pouquinho aqui, queridos irmãos, sobre uma sequência básica, não é? De um desenvolvimento, de um crescimento. E aí, Simone, pode ir para o capítulo 7? Isso. Essa é a base que a gente tem trabalhado. Eu trouxe a imagem porque aí fica mais fácil para a gente tentar memorizar, não é? Gravar na nossa mente qual é a ideia básica desse desenvolvimento cristão, não é? É o quê? Conforme tem lá, irmãos. Evangelização. O que é esse processo de evangelização? Que etapa é essa de evangelização? É o contato com aquela pessoa que não ouviu ainda o Evangelho.
É aquele contato. Quando, irmãos? Aí as multiformes maneiras, não é, que nós temos de, naturalmente, comunicar o Evangelho. Depois, essa pessoa respondeu positivamente ao Evangelho. O que é que nós precisamos fazer com essa pessoa? Nós precisamos de quê lá? Acompanhamento. O que é o acompanhamento? Faz parte desse processo de discipulado. A pessoa precisa ser acompanhada, ela precisa ser monitorada, ela precisa ser ensinada, não é? E aí depois a gente vem para os dois processos que eu disse a vocês que eles não são na sequência, eles acontecem concomitantemente, ou seja, na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo período, que é o quê? O crescimento e o treinamento, certo? A pessoa vai passar por um processo de discipulado e naturalmente ela vai crescer em maturidade cristã e ao mesmo tempo ela vai ser treinada. E aí a gente trabalhou um pouquinho sobre a questão do treinamento, não é? Deixe-me fazer algumas referências aqui rápidas daquilo que a gente já viu. Deixa-me só chegar aqui no ponto, irmãos. Muito bem, então as etapas estão ali, não é? Evangelização, a pessoa entra em contato com a palavra de Deus pela primeira vez. Acompanhamento, não é? É aquela fase inicial de municiar a pessoa que foi evangelizada e que respondeu positivamente ao evangelho da base da vida cristã, certo? E aí a gente vai para o crescimento e o treinamento. O crescimento é aquele período que a pessoa vai desenvolver a sua maturidade, a sua piedade, a sua vida com Cristo e, ao mesmo tempo, treinada essa pessoa será, para que ela possa desenvolver as suas habilidades e os seus dons em prol da coletividade. Uma coisa que a gente enfatizou aqui, e eu gosto de sempre relembrar, é isso, irmãos, é que a maturidade cristã, ela se evidencia nessa vivência coletiva, quando nós, inclusive, dispomos os nossos dons, os nossos talentos para o benefício da coletividade. O benefício da coletividade. Não adianta a gente obter os dons de Deus, as habilidades que Deus nos deu, para um uso em si mesmado. Ontem eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, fazendo referência ao período das minhas férias, né? Ele disse assim: não, pastor, foi extremamente tranquilo os 10 dias que o senhor passou fora. O senhor capacitou, o senhor ensinou, o senhor treinou os meninos a pregarem, e aí cada um que trouxe, que pregou, que trouxe uma palavra boa, e na verdade, o que a gente fez, se Deus me deu o dom de ensino, para que é que serve? Para a minha glória? Para o meu engrandecimento? Para que as pessoas saiam boquiabertas de uma aula que eu dou? Não. Deus me deu para que eu use esse dom em benefício da coletividade, em benefício da comunidade cristã, da igreja do Senhor. Então, se Deus me deu esse dom, eu tenho que ensinar mesmo, eu tenho que treinar, eu tenho que capacitar, eu tenho que partilhar o conhecimento que Deus me permite adquirir com outras pessoas. Porque quem é que vai ser abençoado? Quem é que vai ser edificado? É a igreja. É a igreja que o pastor pode passar 10, 15, 20 dias de férias e tem um leque de irmãos e irmãs na igreja que poderão ensinar, dar um estudo, dirigir um culto, e a igreja caminha sendo edificada, abençoada. E não o contrário, o pastor passar um final de semana fora, o povo já desesperado, porque não tem ninguém para pregar, não tem ninguém para ensinar, não tem ninguém para cantar, não tem ninguém para dirigir um culto. Claro, para o ego humano é melhor, não é? Para a vaidade humana é melhor, mas para o reino de Deus, não foi para isso que Deus nos chamou.
Não foi para isso. Deus nos chamou, irmãos, para que o dom que Deus nos deu, ou o talento que Deus nos deu, a gente utilize em prol, em benefício da coletividade. E aí sim se demonstra a maturidade cristã. Então a pessoa vai lá, crescendo e sendo treinada. Ela vai crescendo, e quanto mais ela cresce no conhecimento de Deus, na vida de piedade, mais ela é capacitada, ela é treinada, ela se aprofunda para que possa servir ainda melhor. Os irmãos que fizeram o curso de pregação pensam que a gente vai parar por aqui. Vai não. Provavelmente esse ano a gente vai ter outro treinamento, pegar outro material, outro livro, estudar de novo. A gente intenciona ter aqui um curso de aconselhamento e visitação, os dois juntos, para que as pessoas sejam capacitadas, treinadas a se aconselharem mutuamente. E isso, irmãos, a gente vai sendo treinado por um lado e por outro a gente vai crescendo. A gente vai lendo a Bíblia, a gente vai orando, e Deus vai nos abençoando e a gente vai amadurecendo e ao mesmo tempo vai sendo treinado de acordo com os nossos dons, de acordo com os nossos talentos para o desenvolvimento e o progresso do reino de Deus, da igreja do Senhor. Então, essa sequência aí, irmãos, o que é que nós fazemos? Nós muitas vezes não seguimos essas etapas, ou essas etapas elas são feitas de forma do atacado, como eu tenho usado essa expressão, e não no varejo, e aí não funciona de forma totalmente saudável. É melhor tirar aqui, viu? É um sapinho que entrou aqui, gente, aí é melhor tirar para não dar susto aqui nas irmãs. Entendem, irmãos? A gente faz essas atividades de forma no atacado. Aí, pastor, não é para fazer? É claro que é para fazer. Mas ela precisa ser feita no atacado e no varejo. Uma não exclui a outra. Deixe-me ir ilustrando isso para ficar mais claro na mente dos irmãos. A primeira etapa lá do processo de crescimento evangélico, evangelização. Eu pergunto, a igreja tem que fazer programações evangelísticas do ponto de vista de aglomeração, quando a gente puder? Tem. A gente tem que ir para o meio da rua, fazer um culto, aqui em Monteiro ainda permite, um culto no meio da rua, pregar o evangelho. A gente pode fazer um evento aqui na igreja, convidar descrentes para virem aqui ouvir. A gente vai recomeçar, inclusive, para a semana o projeto 1+1, ainda que tenha a individualidade, mas é uma programação da instituição. Tem. Agora, por outro lado, o que é que você tem que fazer no seu trabalho? Pregar o evangelho. O que é que você tem que fazer na sua família? Pregar o evangelho. O que é que eu e você precisamos fazer no ambiente onde nós estamos inseridos? Na pedalada, Flaus. Pregar o evangelho para os nossos colegas descrentes. Entende, irmãos? Então, a igreja precisa fazer, mas eu preciso fazer. O que é que nós fazemos? Nós eliminamos a etapa do individual. Aí a gente às vezes se justifica a etapa do individual dizendo assim: a igreja fez um avanço lá no Serrote e eu passei o dia lá evangelizando. A igreja fez um culto no meio da rua e eu fui lá para o culto no meio da rua. A igreja fez uma panfletagem no sábado de manhã lá nos semáforos de Monteiro e eu participei. Tem que participar mesmo. Mas não é só isso, não. E no trabalho, com o seu colega de trabalho, e na família, com o seu familiar descrente, e entre os amigos descrentes. Não, isso aí eu não consigo. A gente consegue. Porque a gente conversa. Faça um teste. Converse com alguém que diga que não sabe evangelizar e descubra se esse alguém é apaixonado por futebol, para você ver se ele não vai saber falar sobre futebol. Sobre política, vai saber falar sobre política. Sobre o trabalho dele, vai saber falar sobre o trabalho dele. Por que não sabe falar sobre a sua experiência de fé?
Aí vamos lá, acompanhamento. Evangelizamos, isso tudo lá no atacado. Alguém se converteu num culto, levantou a mão, né, como era o modelo aqui antigo, né? Tinha gente que até atribuía o crescimento da igreja a fazer apelo, né? Mas alguém se converteu, ou levantou a mão, ou chegou na porta da igreja, procurou o pastor, enfim, comunicou. Aí o que é que a gente faz? Qual é o acompanhamento que a gente faz? Entre na SAF, entre na UPH, entre nos jovens, entre nos adolescentes, e vai fazer batismo em profissão de fé, participe da sala de novos membros, com 10, 5, 6, 8, 15 pessoas, no atacado. Percebe, irmãos? Tudo no atacado. Quando, na verdade, essa pessoa precisa entrar na SAF, precisa entrar na UPH, precisa entrar na UPA, na UMP, no departamento infantil, se for uma criança, certo? Precisa entrar, precisa vir para a sala de novos membros, mas ela precisa receber a visita de um membro da igreja para acompanhá-la, para discipulá-la, para ensinar a base da vida cristã. Aí vão lá para o crescimento da mesma forma. O treinamento é que ele tem uma pegada um pouco mais institucional, mais formal. E aí é quando a gente vai ver o perfil do pastor, ou a responsabilidade do pastor. Aí quando eu falo pastor, não só falo a mim não, falo aos presbíteros, porque são pastores junto comigo. A responsabilidade do pastoreio, que é justamente capacitar os discípulos de Cristo para que eles possam desenvolver as habilidades e dons que Deus deu em prol da expansão e do crescimento do seu reino. Mas até ali, irmãos, até crescimento, a gente precisa ter isso no atacado e precisa ter no varejo. A gente precisa ter aqui institucionalmente evangelização. Vamos fazer um culto no meio da rua, vamos fazer uma panfletagem, vamos fazer 1+1, vamos fazer o que for. Mas se você em casa, no seu trabalho, entre os seus amigos, for negligente, acompanhamento, coloca o camarada na sala de novos membros, mas não tiver o corpo a corpo, aí, irmãos, aí a gente vem para a etapa do crescimento. Aí quando chega no crescimento, o indivíduo que não foi devidamente acompanhado, ele chega deformado. E aí o crescimento dele é mais doloroso. Vocês já ouviram aquela expressão assim? É melhor fazer enquanto é criança, porque quando se tornar adulto é mais traumático. Já viram isso? Criança que tem problema de amidalite, que chama, problema de garganta, não é? Tirar as amígdalas, alguma coisa desse tipo. Fez o diagnóstico logo quando é pequenininho, é menos traumática a cirurgia lá do que adulto. Adenoide, né? Problema no nariz, diagnosticou no iniciozinho. Quanto mais jovem, melhor a cirurgia. Quando adulto, é mais complicado. O pós-cirúrgico, a recuperação, tudo é mais complicado. Tudo é mais complicado. Então, quando chega na etapa do crescimento, porque o indivíduo tem que crescer. Aí ele não teve um acompanhamento, ele não foi discipulado, ele não já está num processo de desenvolvimento. Aí quando chega na etapa do crescimento, aí é a fase já que ele deveria ser adulto e deveria ter feito a cirurgia da garganta quando criança, ter tirado a adenoide lá quando criança. Aí não fez, aí vai fazer quando adulto. Aí os traumas são maiores. E aí nem todo mundo tem a maturidade para resistir. Nem todo mundo reage positivamente a essas intervenções cirúrgicas necessárias numa etapa já na fase adulta. A gente não pode, irmãos, continuar negligenciando esse processo. A gente não pode negligenciar esse processo. Talvez nós estejamos negligenciando até aqui, mas desde o ano passado que eu venho batendo nessa tecla. Não podemos continuar negligenciando. Se queremos nossa igreja saudável, crescendo numérica e em maturidade, nós precisamos seguir essas 4 etapas.
não são coisas criadas, forjadas por alguém, é Bíblia. É Bíblia. Paulo passou lá e pegou Timóteo, que tinha respondido positivamente ao Evangelho, que tinha sido evangelizado por quem? Por quem Timóteo foi evangelizado, irmãos? Vocês sabem? Pela avó e pela mãe. Quando Paulo cita lá na segunda carta, capítulo de número 3, os irmãos abram aí, só para os irmãos verem, 2 Timóteo, para a gente vendo que isso tudo, irmãos, é Bíblia, não é... O que tem me fascinado, irmãos, nessa metáfora de treliça e videira, é que não é como o pastor Arival, acho que Augustus falou nessa conferência, não é nada de método. Foi um método que um norte-americano descobriu de crescimento de igreja, que fulano... Não, é Bíblia. É Bíblia, que nós temos negligenciado. E aí abraçamos métodos, e métodos eles servem durante um tempo, porque o pastor Hernandes até diz isso, né? Deus unge pessoas, Deus não unge métodos. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Porque os métodos, eles mudam de acordo com a realidade. Vamos só para os irmãos entenderem, antes de ler o texto, só para os irmãos entenderem isso. Funciona numa cidade como Recife, Campina Grande, João Pessoa, Natal, funciona culto evangelístico no meio da rua, para ser o método de evangelização da igreja? Me digam aí se funciona. Você chega numa cidade grande dessa, tem os condomínios fechados. Não é nem, estou falando de elite não, estou falando na periferia também. Flávio, está voltando, viu? Estou falando da periferia também. Você chega, tem aqueles apartamentos, aqueles flats, aqueles kitnetzinhos lá e tal. É uma cidade ali dentro. Você entra num lugar daquele, é uma cidade com vários e vários. Você chega para o vizinho do lado e diz assim: você conhece o morador aí do lado? Tem muitos que nem conhecem o morador do lado. Aí você acha que vai parar num trânsito, numa rua movimentada, vai parar, vai fechar, interditar, vai para um carro de som e vai pregar, e a pessoa vai sair dos seus apartamentos, já cansados de um dia, de uma jornada de trabalho, de transporte coletivo. Ele vai sair para ouvir o Evangelho lá fora, e depois ele vai para uma igreja a não sei quantos quilômetros de distância dele. Vocês acham que esse método funciona numa cidade dessa? Funciona aqui em Monteiro, funciona em Sousa, em Pombal, funciona em cidades pequenas ainda, funciona em Sumé. Em cidade grande não funciona, aí você tem que ter outro método. Mas eu pergunto, pessoas que estão cheias do Espírito Santo, desejosas de evangelizar, aí, meu amigo, tanto faz estar em Monteiro, como estar em Campina Grande, em Recife, São Paulo, na China, onde tiver, vai criar alguma forma e alguma maneira e vai chegar e alcançar o perdido com a mensagem de salvação. Então, Deus não unge métodos, irmãos. Deus unge, Deus abençoa, Deus capacita pessoas. Aí vamos lá para o método aqui de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos lá juntos? O que é que diz? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem ele aprendeu? Aí olha o versículo de número 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quem foi que ensinou na infância Timóteo? Lloyd e Eunice, a mãe e a avó de Timóteo. Paulo então pega Timóteo e diz: agora você vai andar comigo. Aí Timóteo foi lá com Paulo. Lembram que quando ele escreveu Filipenses, Colossenses, as cartas da prisão, do primeiro aprisionamento dele em Roma, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon, lembram que Paulo diz assim: Paulo e Timóteo. Timóteo estava lá com ele na prisão. Lembram que quando ele chegou a primeira vez em Filipos,
Paulo e Silas foram colocados lá no cárcere. Mas quem é que estava lá na comitiva missionária? Timóteo. Aí depois de um certo tempo, acompanhamento, crescimento, treinamento, aí Paulo disse: agora, Timóteo, você vai ficar onde? Você vai ficar aqui em Éfeso, pastoreando a igreja, porque eu vou seguir o meu ministério. Aí Timóteo fica no lugar de Paulo, mas depois que ele passou por todas essas etapas. Aí olhem, quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, como é que ele se refere a Timóteo? Aí vamos lá, só para os irmãos verem. Aí ele se refere como um menino, como um crente mimimi, cheio de biquinho, cheio de coisinhas. É assim? Não. Olha aí como é que Paulo se refere a Timóteo. Aliás, não é em primeira, aliás, é em Filipenses, irmãos. Deixa eu só encontrar aqui. Isso, em Filipenses. Não é em Colossenses, não, é em Filipenses. Capítulo 2, versículo de número 19. Filipenses 2, 19. Vamos lá juntos? Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é próprio, ou o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado. O caráter de quem? De Timóteo, irmãos. Pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. E este com efeito é que espero enviar tão logo eu tenha visto a minha situação e tal. E Paulo aí depois vai falar sobre Epafrodito também. Percebem a diferença do crente que foi acompanhado, que foi monitorado, que foi capacitado, que foi treinado. Depois, aí vamos lá para voltar para Colossenses. O evangelho chegou e está produzindo o quê? Fruto e crescimento. Fruto e crescimento. Entende, irmãos? Então, nós que talvez não tenhamos tido uma infância e adolescência e juventude, não é? Entre aspas, não estou falando de idade, mas comparando, né, com o desenvolvimento. Nós que não tivemos essas fases desacompanhados, nós sabemos que nós temos defeitos, nós temos brechas e lacunas que são difíceis de serem administradas hoje na fase adulta, porque justamente essas etapas não foram feitas conosco. Evangelização, acompanhamento, crescimento e treinamento. E aí a gente não pode reproduzir isso na sequência, na caminhada da igreja. A gente precisa corrigir. A gente precisa corrigir. Quando a gente fala sobre isso, irmãos, e aí entra a questão do treinamento, que é um ponto que eu queria enfatizar com uma imagem lá, Simone, por favor. Essa imagem, irmãos, nos traz à tona a questão desse monitoramento individual. Por quê? Porque cada pessoa tem necessidades diferentes e distintas. Cada pessoa tem necessidades diferentes e distintas. Então, ali na imagem, os irmãos vão perceber, claro, o livro, não é? Há nomes ali em inglês, não é? Mas os irmãos vão perceber ali. Por exemplo, Bob está no processo de evangelização, levantando questões sobre a fé, sobre a experiência, sobre o propósito de vida, enfim. A necessidade de Bob é justamente esse ponto inicial, a evangelização. É diferente da necessidade de Sara. Percebam aqui, a última, Sara,
Sara está lá na fase de treinamento, e aí tem o treinamento geral e específico. Treinamento geral no âmbito mais amplo sobre a vida cristã como um todo, e um treinamento específico. Como? Eu disse aqui aos irmãos, a gente fez um curso de pregação para um grupo específico. Todo mundo na igreja deveria ter feito curso de pregação? Não. Porque nem todo mundo vai ter a habilidade, vai ter o dom para trabalhar na pregação. Todo mundo precisa participar de outro curso que a gente, porventura, dependendo. Tem cursos que devem ser ministrados para um grupo específico, tem outros que devem ser ministrados no geral da igreja. Então, quando você trabalha aquelas etapas lá, você identifica o que é que Flaus precisa, o que é que Maurício precisa, o que é que Saren precisa, o que é que Caio precisa. São necessidades distintas. Cada um está num nível diferente do outro. Não significa que um é mais crente do que o outro. Aí vamos pontuar aqui, certo, irmãos? Significa que um é mais crente do que o outro, um é melhor do que o outro? Não. Significa que são necessidades distintas e que só o acompanhamento individual, ele favorece que a gente tenha essa percepção e, consequentemente, ofereça aquilo que cada um precisa. Aí você vê lá os outros nomes. Jean está lá no crescimento, necessidade de ajuda. Então é aquela pessoa que ainda precisa de outro ao lado. Né? Ali para estar dando um suporte, para estar ajudando. Mas se você perceber, o Barre ou Berre, não sei, já é firme. É aquela pessoa que ela já entra no processo de ajudar o outro e não necessariamente de depender de alguém. Porque esse é outro problema na igreja. Às vezes tem gente que acha que depende do outro para o resto da vida, e não é assim. Não é assim. Você precisa estar lá, nas etapas anteriores, crescimento. Quando a gente tem filho pequeno, a gente segura na mão ali para ensinar a andar, nas duas mãozinhas vai aprender a andar. Quando já caminha um pouquinho, segura só numa mão. Quando aprendeu, a gente solta. Vai aprender a andar de bicicleta, a gente coloca duas rodinhas de lado. Aprendeu até o equilíbrio, a gente tira as rodinhas, caminha e pedala sozinho. Então a vida cristã é assim também, irmãos. Aí é o crente que atrofiou, é o crente que estagnou no seu desenvolvimento. Aí ele fica sempre ali dependente de alguém. Se não tiver alguém ao seu lado, ele não caminha, ele não progride. É um crente doente, defeituoso, que é trabalhoso, que dá trabalho, mas porque não quis crescer, não quis acompanhar o processo. Aí ali já é outra realidade. Aí aqui a Trece, acompanhamento, respondeu positivamente ao Evangelho, já precisa do acompanhamento, do discipulado, daquela pessoa ali ao lado. O dom aqui é o geral lá, um treinamento geral, né, mais amplo, mais que sirva para todos os crentes e não algo para específicos. O Mark aqui, o Evangelho, já está ouvindo o Evangelho, já está tendo contato ali com o Evangelho. Percebe, irmãos, como cada um tem necessidades diferentes. Irmãos, aí vamos lá para o que eu sempre pergunto, não é? Quantos nós temos aqui presentes hoje de noite? Dá uma olhada aí, alguém aí, Júnior, diz aí quantas pessoas mais ou menos. Um chute aí, umas 35, 40 pessoas a gente tem? Umas 30 pessoas. Aqui a gente tem pessoas que se converteram há muitos anos, né, Roberto? Né, Barbosinha? Toninha. A gente tem pessoas lá, mas a gente tem pessoas que publicaram a fé agora, João Victor, né? Luísa. Rubi vai começar a entrar na sala de novos membros, né, Rubi? Aqui a gente tem pessoas com vários momentos de sua vida, tanto do ponto de vista da conversão, como de idade, como de ambientes onde está inseridos. Cada um aqui tem uma necessidade diferente. Nós todos juntos, coletivamente, temos uma necessidade comum. Qual é?
ouvir a palavra de Deus de forma geral, a exposição da Escritura Sagrada. Mas nós temos as nossas necessidades específicas, individuais, e elas só poderão ser supridas com a vida devocional e com essa estrutura. Com essa estrutura. Quem vai suprir isso é o pastor. Os irmãos podem contratar 10 pastores e não vão suprir. Porque isso é feito como? Membro a membro. Membro a membro. E eu tenho que ser bênção na vida do meu irmão. Cada um se preocupa com o outro. E aí vai havendo a reciprocidade, vai havendo a complementação. Enquanto a gente não fizer isso, esperar por isso aqui, que aí é o próximo assunto, que eu não sei se vai dar tempo para entrar hoje, mas que o tema é extremamente, já eu posso até antecipar já para os irmãos pensarem, os sermões de domingo são importantes, mas não são suficientes. Que é isso, pastor? O sermão de domingo não é suficiente? É não. É importante, mas não é suficiente. E aí a gente vai entender essa relação que eu estou enfatizando de vida congregacional e vida devocional individual. Como elas duas andam juntas. Então, irmãos, é aqui que eu queria dar essa pausa, não é? Terminar, fechar essa parte sobre o crescimento. Vamos entrar, porque o tempo ainda me permite caminhar mais um pouquinho. Eu quero entrar então no segundo aspecto. Isso, deixa essa imagem aí, mas deixe eu elucidar um pouquinho aqui para os irmãos. Abram aí agora Atos capítulo de número 20. Atos capítulo de número 20, versículo... A gente vai ler o 20, e depois a gente vai ler o 28. Paulo, irmãos, está em Mileto. Mileto ficava a aproximadamente 30 quilômetros de Éfeso, cidade a qual ele passou 3 anos aproximadamente pastoreando aquela igreja. E ele está num período aqui de uma espécie de uma despedida. Então ele está em Mileto, chama os presbíteros de Éfeso para que venham lá. E ele faz um relatório, né, sobre o tempo do seu ministério naquela comunidade, naquela igreja. E ele diz no versículo de número 20 o seguinte, Atos 20, 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Paulo está dizendo, irmãos, o tempo em que eu estive aí com vocês, eu ensinei a palavra, eu não omiti absolutamente nada, eu ensinei todo o desígnio de Deus. Aí no versículo de número 28, o que é que Paulo faz? Ele então faz uma demonstração aos presbíteros que eram pastores. Certo? O que é que ele diz aí? Vamos juntos? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu precioso sangue. E aí ele vai naturalmente destrinchar a razão pela qual ele está fazendo aquela demonstração. Lobos vorazes surgiriam do meio da própria igreja. Não era gente de fora, não. Do meio da própria comunidade, ele está se referindo a falsos mestres. Surgiriam ali para perturbar a igreja do Senhor. De novo, Flávio? É por isso que o pessoal compara alguém quando é importuno, né, a um sapo, né? Porque realmente ele é insistente, permanente. Isso, Maurício. Aí sim. Agora ele vai para distante. Muito bem, irmãos. Então,
Paulo está tratando sobre esse ponto aqui. Maurício agora vai fazer uma viagem com ele, viu? Paulo está tratando sobre esse ponto. Pastoreiem, cuidem, anunciem. Aí naturalmente ele faz essa recomendação depois dele dizer que ele, quando esteve como pastor em Éfeso, ele fez o quê? Ele fez isso. Eu não deixei de anunciar coisa proveitosa entre vocês, tanto na reunião formal, como de casa em casa, preguei e vos anunciei todo o desígnio de Deus. Irmãos, Paulo está aqui mostrando a responsabilidade do pastor, e aí vem o tópico que a gente está pensando, né, que eu já adentrei, porque os sermões de domingo são necessários, mas não suficientes. É um questionamento, a gente poderia revertê-lo para uma afirmação. Os sermões de domingo são importantes, mas não são suficientes, por uma série de razões. Porque alguém poderia dizer, porque realmente nem todo domingo eu estou na igreja, enfim, não é nada relacionado à frequência, à assiduidade, é porque a vida cristã, irmão, se a gente desassociá-la daquilo que a gente vivencia como vida física, a gente tende a viver uma vida subnutrida ou desnutrida. Aí quando eu digo vida física, eu digo em que sentido? Quem aqui no mínimo se alimentou 2 vezes hoje, no dia? Levanta a mão aí. Pode levantar a mão. Quem no mínimo comeu 2 vezes? Muito bem. Porque se você não tivesse comido durante o dia, como é que você estava agora? Com fome. E se você perdurasse por mais alguns dias, o que é que iria acontecer com você? Você iria ficar desnutrido, talvez chegar até a falência múltipla dos órgãos, né? Você ia até chegar a morrer. E por que é que com a vida cristã o alimento é dado no domingo à noite e a gente não faz nenhuma ingestão mais de alimento durante a semana inteira? E eu não estou falando, irmãos, de culto, não. Falando só de culto, não. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida que a nossa indisposição para a vida congregacional é reflexo da nossa negligência da vida individual. Se eu não tenho prazer em ler e orar em casa, eu terei na igreja? Tenho não. Então, na verdade, a nossa vida congregacional revela aquilo que intimamente, internamente nós estamos vivenciando. Então, vamos pensar um pouquinho sobre modelos de pastor. Porque a gente está falando sobre evangelização, a gente está falando sobre acompanhamento, e aí de imediato a gente pensa, quem tem que fazer isso é o pastor, no gabinete da igreja, individualmente, visitando, de casa em casa, e ele consegue fazer isso tudo. Aí vamos lá para os modelos que a gente tem aí. Há 3 abordagens, né? 3 abordagens do ministério pastoral que tem aí. Deixa eu tirar aqui para facilitar, irmãos, para eu visualizar que eu não tenho esse slide aqui. Olha lá, o pastor como clérigo. O que é pastor como clérigo? É um modelo que nós vemos do catolicismo romano, desse sistema institucionalizado, né? É o clero e o povo, não é? O clero e o povo. Cleros são os sacerdotes, são os bispos, são os monges, e o povo o restante. Então, essa ideia do pastor como clérigo, como aquele que está acima do povo, não é? Aí o pastor, ele é pregador e provedor de serviços. O domingo é culto de adoração. Fora do domingo é o quê? Cultos ocasionais. Cuidado pastoral por aconselhamento e visitação. A igreja é como uma loja de esquina com um só empregado. Quem é o empregado? Pastor. Quem é que tem que fazer tudo? Pastor.
Quem é que tem que aconselhar os membros? O pastor. Quem é que tem que visitar os membros? O pastor. Quem é que tem que resolver problema do casal? O pastor. Quem é que tem problema resolver os problemas dos filhos? O pastor. Quem é que tem que pintar a igreja? O pastor. Não é? Quem tem que fazer tudo é a figura do pastor. Essa é a ideia lá. A igreja é como uma loja. Aí, né, os grandes espirituais dizem, mas é claro, porque o pastor é remunerado, muito bem pago para isso. Né? Tende a resultar em consumidores em modo de manutenção. Aquilo que eu tenho dito, a gente vem para a igreja para consumir. Aí por isso que muita gente sai. Eu não gostei hoje do louvor, eu não gostei hoje da pregação, eu não gostei daquela banco da igreja, eu não gostei daquele púlpito da igreja, eu não gostei daquele cálice da igreja. Porque a gente vem para cá para consumir. Essa é a visão que perdura. E aí há uma alimentação também, não é? Há muita gente que está aqui para oferecer. Tem gente que está para oferecer. Aí se preocupa muito com performance. Como foi a minha performance hoje? Aí eu fico preocupado, né? Terminar o domingo à noite, como foi a minha performance hoje como pregador? Eu me saí bem, eu preguei bem, eu gesticulei bem, eu usei bem as palavras, eu estava bem vestido. Eu toquei bem hoje. Gostaram daquele solo que eu fiz? Aquele arranjo da minha voz ficou bonito, sobressaiu todos os demais. Aí eu me preocupo com a performance, porque eu quero aparecer, porque eu quero oferecer aos consumidores aquilo que eles querem e que naturalmente sairão daqui satisfeitos. Essa é a ideia. Por isso tem muita vaidade na igreja, irmãos. Por isso tem muita gente que quer aparecer na igreja, que quer tocar para ser visto pelos homens, que quer cantar para ser visto pelos homens, que quer pregar para ser visto pelos homens, que quer desempenhar alguma função na igreja para ter o reconhecimento. Eu já ouvi gente daqui dizendo assim, estou triste com a igreja porque ninguém reconhece o meu trabalho, porque ninguém valoriza o meu trabalho. Não faz para Deus. Quem faz para Deus não está preocupado. É claro que faz parte do processo humano, natural, a gente reconhecer e a gente honrar aqueles que merecem ser honrados. Mas não é essa a força propulsora da minha vida e da sua vida para servir a Deus. É quando terminar, aplauso. Eu gostei. Ficou legal. E aí a gente... Igreja não é lugar de astros. Culto não é lugar de estrelas. Porque no culto há uma estrela que já brilha, que é a estrela da manhã, que é Jesus. Há um astro natural, se a gente usar essa terminologia chula, né, para o culto, que é Cristo, não sou eu. Não sou eu. Eu estava dizendo a Cristiane Gisela essa semana, não sei quantos irmãos viram o ministério de louvor lá na igreja de Pinheiros. O cara num pianozinho, um baterista extremamente discreto num cantinho, o cara no contrabaixo, som do instrumental lá embaixo e vozes. E quando ele dava uma primeira cantada, na segunda ele parava tudo, aí ficava só a igreja cantando. Só a igreja cantando. Por quê? Porque a igreja é culto. Ou porque culto é adoração, é coletividade. Aí às vezes aqui o pessoal está preocupado. Meu instrumento está saindo, eu estou legal. A preocupação é com a performance, é com a altura, o volume, estrondando tudo. Não importa se a igreja, até o tom de música. Tem gente que acha ruim que a gente baixa os tons. Tem gente que queria que tocasse num tom original. Não toca. Tom original canta Kleber Lucas, canta PG, canta a turma lá. Aqui canta tom acessível à igreja, à comunidade. Aqui é coletividade. Quem quer estrelismo, aí vai para outras que tem aí que alimentam isso, irmãos. A nossa não é. Eu tenho ouvido direto mensagens que tratam sempre assim, pregador, pastor, o domingo à noite quando o povo terminar, o povo tem que terminar boquiaberto com a palavra, com a Bíblia, não é com você não.
faça com que no culto de noite termine o povo dizendo assim: que palavra! Palavra de Deus. E não o contrário, que pregador. Porque o culto não é para estrelas. O culto não é para a glória da gente. O culto é para a glória de Deus. O culto é para o louvor do Senhor. Então as músicas, o instrumento, né? Tem que ser assim, irmãos. A gente tem a coletividade. A gente está aqui para isso. A gente não está para exibicionismo. Está aqui para glorificar o nome de Deus. Então, essa ideia aí de consumidor. Deixa eu adiantar e citar, e aí quinta-feira que vem a gente trabalha mais minuciosamente os tópicos. Mas vamos lá. Da década de 70 em diante, com o movimento de crescimento da igreja, aí se tornou a ideia de um pastor não mais como um clérigo. O camarada lá com colarinho clerical, ou, não é? Formal, não, agora é o executivo. É um administrador, é um gerente. É um gestor de pessoas e de recursos. Aí ele é como? Pregador e gerente. O domingo é uma reunião atrativa, certo? Fora do domingo, gama de eventos e programações, né? Aí a igreja tem evento, programação direto. Aí o pastor José João diz assim: evento é evento, né? Passa, né? Culto, cuidado pastoral por pequenos grupos. Aí foi, né, o ressurgimento dos pequenos grupos. A igreja é como uma loja de departamentos com inúmeros empregados e tende a resultar em consumidores em modo de crescimento. Cada um desses, irmãos, tem seus aspectos positivos, tem aquilo que a gente pode extrair, mas para onde é que a gente caminha? Pastor como treinador, certo? Aí lá, o pastor é o quê? Aí não é como um coach não, viu? Treinador aqui é outra ideia, é fundamentado em Efésios. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Essa é a ideia lá. Aí o domingo ele torna-se o quê? Reunião de discípulos, adoradores com o seu Senhor. Aí não é um espetáculo, não é uma reunião atrativa, não é um show, é uma reunião de discípulos, adoradores com o seu Senhor. Fora do domingo, aí sim. O que é o fora do domingo, irmãos? Discípulos alcançam outras pessoas para fazerem discípulos. É fora do domingo, a igreja está aqui fechada, as portas. Aí vocês estão aonde? Nos trabalhos, nas universidades, nas escolas, nas famílias, nos lazeres, fazendo o quê? Outros discípulos para Jesus. Cuidado pastoral, por pessoas ministram a pessoas. Pessoas ministram a pessoas. Você, membro, percebeu uma ausência, o problema de alguém próximo a você da igreja, você ajuda. A pessoa não fica lá em casa esperando que o pastor tenha uma bola de cristal e adivinhe. Porque tem gente que acha que é assim, não é? Que o pastor ele tem uma bola de cristal para adivinhar que você está passando um problema e que você precisa ou de uma visita ou de um aconselhamento. Aí depois que passa, aí fica chateado com a igreja e diz: passei esse problema, ninguém foi me visitar, o pastor não foi na minha casa, nem ligou para mim. Eu perguntei: quantas vezes você ligou, você avisou alguém da igreja? Ou alguém da igreja avisou a gente? Como é que eu ia adivinhar? Mas ainda assim, são pessoas que ministram a pessoas. A igreja é como o que, irmãos? Uma equipe com um técnico e capitão ativo. E tende a resultar em quê? Discípulos em modo de missão. Discípulos em modo de missão. Você vai sair daqui e você tem uma missão: fazer outros discípulos para Jesus. Eu vou parar por aqui, irmãos. Semana que vem a gente detalha um pouquinho mais e trabalha essa ideia desse modelo pastoral, não é, para que a gente caminhe para um aspecto
de entender essa relação que se dá, não é? Nos basta aqui refletir, irmão, sobre o desafio que a gente tem, não é? Sobre o desafio que a gente tem de ser discípulos de Jesus e de fazer outros discípulos para a glória de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Deus amado, nós queremos te louvar, te exaltar por essa oportunidade que o Senhor nos concede de refletirmos, ó Pai, sobre a nossa missão, sobre a nossa responsabilidade, fazendo isso, ó Pai, de forma tão paciente, tão calma, mas com a finalidade, Senhor, de que, por meio da Tua palavra, o Senhor nos incomode, o Senhor nos desperte para realmente o propósito pelo qual o Senhor nos criou, nos salvou, nos chamou do império das trevas e nos trouxe para o Teu reino de luz. A começar por mim, ó Deus, e cada membro aqui desta igreja, oramos, ó Deus, para que o Senhor nos desperte nesse sentido, para que assumamos as nossas responsabilidades, para que nós saiamos da nossa acomodação, da nossa negligência, da nossa sonolência. Deus, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, nos ajuda, Senhor, para que a gente cumpra, entenda realmente o propósito pelo qual o Senhor nos salvou, e nós saiamos dessa mediocridade, Senhor, que muitas vezes encaramos a vida cristã, desse legalismo, achando que ser discípulo do Senhor é apenas não beber, não matar, não ir para uma festa, conquanto, ó Deus, isso faça parte, mas a vida do discípulo é muito mais profunda, muito mais desafiadora. Por isso nos inquieta, Senhor, a sairmos do legalismo, a sairmos, ó Deus, da sonolência, da acomodação e a fazermos diferença para o louvor e para a glória do Teu nome. Nos abençoa, nos leva em paz aos nossos lares, abençoa os nossos irmãos que nos acompanham virtualmente, que a Tua graça também os alcance. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Oramos ainda em favor da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, do nosso país, da nossa cidade, ó Deus, que vivencia ainda números tão preocupantes em relação à Covid-19. Nos abençoa, Deus, que essa vacina ou as vacinas se tornem cada vez mais acessíveis e que o Senhor continue a nos guardar. E te louvamos porque até aqui aqueles que, mesmo, ó Deus, contraindo esse vírus, o Senhor preservou as suas vidas, o Senhor restaurou a sua saúde, e te louvamos, ó Deus, por isso. Portanto, continua a nos guardar, nos proteger e nos abençoar, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.